Há choros que ninguém presencia. Aquele momento em que você fecha a porta, apaga a luz, tenta ser forte, mas a alma não aguenta. As lágrimas começam a cair sem pedir permissão, molhando o travesseiro como se revelassem tudo aquilo que você tentou esconder durante o dia. E no fundo, a pergunta que dói mais do que o próprio choro é esta: será que Deus está ouvindo isso? Será que Ele percebe quando eu desabo assim? Nada parece mais solitário do que chorar, acreditando que o céu está em silêncio. Existe um medo silencioso que invade o coração nesses momentos. Medo de estar orando ao vazio. Medo de que sua dor não tenha significado nenhum. Medo de que Deus esteja distante demais para se importar com lágrimas tão pequenas, tão humanas, tão constantes. É uma sensação de abandono que cresce aos poucos, não porque Deus abandonou, mas porque a dor fala muito alto. E quando a dor fala, a fé às vezes se encolhe. Mas o Salmo 56 revela algo que muda completamente a forma como você enxerga suas lágrimas. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Deus não apenas vê o choro, Ele o registra, Ele o guarda, Ele o interpreta como uma oração que não precisa de palavras. Billy Graham dizia que as lágrimas são uma linguagem que Deus entende quando nossas palavras acabam. E essa é uma verdade profunda. Quando você perde a voz, Deus não perde a sensibilidade. Spurgeon completava dizendo que as lágrimas são diamantes que Deus recolhe com as próprias mãos. E isso significa que nenhuma dor sua escapa do coração dele. O choro é uma forma de oração não verbal, porque nasce do ponto mais sincero da alma. É ali que o Espírito Santo se move, atravessa o que a mente não consegue explicar e apresenta ao Pai aquilo que você não conseguiu dizer. E enquanto você pensa que está apenas desabando, Deus está transformando cada lágrima em semente de propósito. Ele trabalha no invisível, exatamente onde você não consegue ver. Hoje, enquanto você ouve esta mensagem, o Espírito de Deus vai te mostrar o que Ele faz com cada lágrima derramada em silêncio. E talvez você descubra que aquilo que você chama de desespero é, na verdade, uma resposta sendo escrita no invisível. E se cada lágrima sua for, na verdade, uma resposta sendo escrita no invisível? E se Deus estiver te moldando enquanto te escuta? Há dores que parecem castigo, mas são sementes. Há lágrimas que parecem derrota, mas são regas. E há noites em que você pensa que está sozinho, mas o céu inteiro está inclinado sobre você. Então, se esta mensagem toca o seu coração, se você sente o Espírito te visitar agora, inscreva-se neste canal. Aqui, cada palavra é oração, cada reflexão é encontro, porque o Deus que vê as lágrimas é o mesmo que fala dentro delas. Há momentos em que depois do choro vem o silêncio. E é nesse silêncio que surge a pergunta: Deus, o Senhor me ouviu mesmo? O coração, ainda molhado pelas lágrimas, começa a buscar sinais. Mas o que muitos não percebem é que Deus já começou a agir, não do lado de fora, mas no invisível, porque a resposta de Deus não nasce no barulho, nasce no segredo. E é justamente ali, no lugar onde nada parece mudar, que o céu está mais ativo. Deus responde primeiro na dimensão invisível. Há momentos em que tudo parece parado, em que o silêncio de Deus soa como ausência e o tempo se torna um peso. Você ora, chora, espera, e nada parece acontecer. Mas a palavra nos revela algo que muda completamente essa percepção. Daniel 10:12 diz: desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, as tuas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia. Isso significa que Deus não demora a ouvir.
Ele ouve de imediato. O que demora muitas vezes é o processo que acontece no invisível, o espaço entre a lágrima e o cumprimento da promessa. É ali, no invisível, que ele começa a responder. Deus não trabalha primeiro fora de você, ele começa dentro. Antes de transformar a situação, ele transforma o coração. Antes de mover as circunstâncias, ele molda a alma. Cada lágrima que desce abre espaço para que o Espírito Santo construa algo novo em você. É como se as lágrimas fossem ferramentas espirituais que escavam o interior, tornando-o pronto para receber o que virá. Deus responde no invisível, porque o invisível é o alicerce do eterno. O que ele está fazendo agora pode não ser visto, mas está sendo formado. O grande engano é pensar que a resposta divina é sempre externa. Uma cura, uma porta aberta, uma solução visível. Mas a verdade é que Deus, muitas vezes, responde curando a raiz invisível da dor, e não apenas o sintoma. A lágrima é o sinal de que algo está sendo tratado. É a alma dizendo, eu não consigo mais carregar isso sozinha. E o céu responde, não com pressa, mas com profundidade. A lágrima é o primeiro passo da cura, o primeiro eco da transformação. Deus trabalha com uma delicadeza que o olho humano não capta. Enquanto você ora, ele reorganiza pensamentos. Enquanto você chora, ele reprograma emoções. Enquanto você espera, ele está construindo entendimento. Cada lágrima tem um propósito oculto. Ela não apenas expressa a dor, ela prepara o terreno. Assim como a chuva que cai sobre a terra endurecida, as lágrimas amolecem o coração, tornando-o fértil para o plantio do espírito. A ciência explica que o choro libera substâncias que reduzem a dor e produzem sensação de alívio. Mas há algo além do biológico. O choro, espiritualmente, é uma forma de rendição. É o corpo se dobrando por dentro. É o momento em que a alma reconhece que não tem controle. E é exatamente nesse instante que Deus assume o controle. O ato de chorar, portanto, é uma entrega inconsciente. É a confissão mais pura de que eu não posso, mas tu podes. Muitas pessoas tentam conter as lágrimas diante de Deus, como se elas fossem sinal de fraqueza. Mas o céu vê o contrário. A lágrima é uma prova de fé. Só chora quem acredita que está sendo ouvido. Só derrama lágrimas diante de Deus quem crê que há alguém recolhendo. É por isso que o salmista disse, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Elas não se perdem. Elas são guardadas, registradas e transformadas em resposta no tempo certo. O invisível é o ambiente da fé. O choro é a prova de que você está sendo trabalhado nesse espaço. Quando você chora, o Espírito Santo se move dentro de você, removendo culpas, limpando mágoas, curando feridas. O que o olho não vê, o Espírito está restaurando. E quando o invisível muda, o visível inevitavelmente se transforma. Toda resposta visível começa no invisível. Deus, em sua sabedoria, responde primeiro nas camadas mais profundas, porque ele sabe que o externo depende do interno. Ele não quer apenas resolver problemas, ele quer restaurar pessoas. Por isso, a resposta que você tanto espera talvez já esteja acontecendo, não nas circunstâncias, mas no seu coração. A lágrima é o sinal de que Deus começou a agir. E o agir dele nunca é pequeno, nunca é parcial, nunca é sem sentido. É preciso aprender a confiar no que não se vê. O invisível é o lugar mais ativo do céu. É onde o Espírito se move sem pressa, mas com perfeição. Enquanto você pensa que está esperando, Deus está preparando. Enquanto você acha que está parado, Deus está trabalhando. O silêncio dele não é descaso, é estratégia. O atraso aparente é amor em processo. E talvez o Espírito Santo esteja dizendo a você hoje, desde o primeiro dia eu ouvi o teu choro.
Cada lágrima foi um sinal enviado, cada suspiro foi registrado. A resposta já começou, não na superfície, mas no profundo. E no tempo exato, o invisível se tornará visível. Mas até lá, confie. Porque mesmo que você não perceba, o céu inteiro se move quando um coração se entrega em lágrimas. Enquanto o coração começa a perceber que Deus trabalha primeiro dentro, surge uma descoberta ainda mais profunda. Há dores que nem o próprio coração sabe explicar. O choro, por vezes, não tem tradução. São lágrimas que caem sem palavras, sentimentos que não cabem em orações. É nesse terreno silencioso que o Espírito Santo se revela, não apenas como consolo, mas como intérprete. Ele fala quando você não consegue, traduz o que o seu coração ainda não entende e carrega até Deus aquilo que você jamais conseguiria dizer. O Espírito Santo traduz aquilo que você não consegue dizer. Há um tipo de dor que não encontra voz, uma tristeza que se instala tão fundo que nenhuma palavra alcança. É o silêncio pesado que mora entre o peito e a garganta, onde a oração parece se perder antes de sair. É ali, nesse lugar onde o humano se cala, que o divino começa a falar. O apóstolo Paulo descreveu isso em Romanos 8:26. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há orações que não são faladas, são sentidas. Há momentos em que o Espírito toma o controle daquilo que a alma não consegue articular e leva ao Pai, em uma linguagem que só o céu entende. O Espírito Santo é o tradutor da dor. Ele entende o que você sente antes mesmo que você perceba. Ele traduz lágrimas em pedidos, cansaço em rendição, silêncio em intercessão. Deus não precisa que você explique o que sente. Ele só precisa que você permita que o Espírito fale dentro de você. Quando o corpo está sem força e o coração sem palavras, o Espírito continua ativo, orando, gemendo, sustentando. Ele é o elo entre o seu limite e o infinito. Há quem acredite que orar é falar muito, usar belas palavras, fazer longos discursos diante de Deus. Mas a verdade espiritual é outra. Orar é permitir que o Espírito Santo fale naquilo que o humano não consegue mais sustentar. A oração verdadeira não é performática, é íntima. Não é o volume da voz que move o céu. É a sinceridade da alma. Deus nunca se impressionou com discursos, mas sempre se comoveu com lágrimas. O Espírito Santo é a ponte entre o indizível e o eterno. Ele conhece a linguagem do coração humano, uma linguagem feita de lembranças, dores, desejos e esperanças. Quando você pensa que está apenas chorando, ele está construindo frases celestiais com as suas lágrimas. Ele apresenta ao Pai o que você não consegue ordenar, traduzindo a confusão em intercessão pura. Ele não deixa nada se perder, nem um suspiro, nem um soluço. O Espírito também trabalha nas camadas emocionais da mente. Ele atua onde a neurociência identifica que há dor e desordem. Em momentos de sofrimento intenso, o cérebro entra em sobrecarga emocional e a comunicação racional se quebra. Mas é exatamente aí que o Espírito atua, organizando o caos interior, restaurando o sentido do que parecia incompreensível. O Espírito Santo não é apenas um consolo espiritual, ele é também o restaurador do equilíbrio emocional, o terapeuta divino da alma. O Espírito é paciente. Ele não apressa o processo do coração. Ele fica, mesmo quando o corpo desiste. Ele permanece, mesmo quando a mente quer fugir. Ele sustenta, mesmo quando a fé vacila. Há orações que o Espírito faz dentro de você enquanto você dorme. Há intercessões acontecendo no seu interior enquanto você apenas respira. A presença dele é constante, mesmo quando imperceptível.
Ele é o som suave que atravessa o silêncio da alma cansada. E há uma beleza nesse mistério. O Espírito não apenas fala por você, ele fala com você. Às vezes, ele sussurra calma quando tudo é desespero. Às vezes, ele desperta lembranças de promessas esquecidas. Outras vezes, ele te faz sentir paz quando nada mudou por fora. Essa é a linguagem dele, não de barulho, mas de presença. A voz do Espírito é menos som e mais sentido. É menos explicação e mais revelação. Quando o Espírito intercede, o céu se movimenta. Ele não leva apenas pedidos. Ele leva o seu nome, o seu cansaço, o seu contexto. Ele apresenta você inteiro diante do Pai, o que você mostra e o que você esconde. É por isso que o consolo de Deus é completo. Ele não cura apenas o que dói, mas também o que você ainda não entendeu. O Espírito traduz até o que você não percebe que sente. Ele intercede por áreas da sua vida que nem você reconhece que precisam de intervenção. E há algo ainda mais profundo. O Espírito não apenas traduz o que você não consegue dizer, ele transforma o que você sente em oração eficaz. A lágrima que desce, ele recolhe. O vazio que pesa, ele oferece. A saudade que aperta, ele entrega. A oração que não foi feita, ele completa. Nada do que você sente é desperdiçado quando entregue ao Espírito. Ele transforma emoção em intercessão e sofrimento em comunhão. E se hoje você sente que não tem mais palavras, saiba que o Espírito está falando. Ele está dizendo por você o que você não consegue dizer. Ele está levando ao Pai a dor que não cabe em frases. Ele está traduzindo a tua alma em oração. E o Deus que sonda os corações entende a linguagem do Espírito. O silêncio que hoje pesa é, na verdade, um diálogo acontecendo no invisível. O céu inteiro está escutando, mesmo que você não ouça nada. Depois que o Espírito começa a interceder por você, algo muda. A dor que antes só doía começa a ensinar. A lágrima que antes parecia fraqueza se torna bússola. Você começa a entender que o choro não é apenas alívio, é direção. Deus usa o pranto como ponte entre o que acabou e o que está por vir. Ele pega as lágrimas que o Espírito traduziu e as transforma em caminhos, em discernimento, em recomeço. Deus transforma lágrimas em direção. Há choros que parecem vazios, como se fossem apenas o reflexo de um coração exausto. Mas diante de Deus não existe lágrima inútil. O Salmo 35 afirma: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa não é apenas uma promessa de consolo, é uma revelação sobre o processo divino. Deus usa o choro como um mapa emocional, uma bússola espiritual que redireciona caminhos e reposiciona destinos. A lágrima que cai não é sinal de desespero, é o começo de um realinhamento. Quando você chora, Deus não apenas te observa, Ele começa a te conduzir. Toda lágrima contém uma mensagem, mesmo que silenciosa. Às vezes, você pensa que está chorando apenas de dor, mas está sendo movido para um novo lugar. O Espírito Santo usa o pranto como instrumento de discernimento. Ele fala enquanto você sente. O choro é o esvaziamento necessário para que novas percepções floresçam. O coração, ao se quebrar, abre espaço para enxergar o que antes estava encoberto. Deus transforma lágrimas em direção, porque só um coração sensível pode perceber os caminhos dele. Há dores que funcionam como bússolas. Elas apontam para onde o Espírito quer te levar, mesmo quando você não entende o motivo. A dor te obriga a parar, a refletir, a voltar o olhar para o alto. Em meio ao desespero, você começa a escutar o que antes o barulho impedia. É assim que Deus transforma lágrimas em voz, sofrimento em sabedoria e noites escuras em trilhas de luz. Cada lágrima é um passo no mapa do propósito. O lamento não é fraqueza,
é reorganização da fé. É o processo em que a alma se ajusta novamente à vontade de Deus. O choro profundo é um grito do Espírito dizendo: eu me rendo. É o momento em que o controle humano se dissolve e o divino assume o comando. A lágrima é o marco da transição entre o meu jeito e o teu caminho, Senhor. Por isso, a Bíblia diz que o choro dura uma noite, porque ele é um período, não um destino. É um processo que prepara a aurora da transformação. Assim como a tempestade redireciona o curso do rio, as lágrimas redirecionam a rota da alma. O rio, ao ser desviado, encontra novas margens. E o coração, ao chorar, encontra novos caminhos dentro da fé. O Espírito usa o pranto como instrumento de ajuste espiritual. Ele não apaga as emoções, ele as purifica. Ele não nega a dor, ele a redefine. Quando as lágrimas cessam, a alma não é mais a mesma. Ela sai mais leve, mais lúcida, mais próxima de Deus. O que muitos chamam de desespero é, na verdade, o início de uma direção divina. Deus permite certas dores não para te ferir, mas para te mover. Às vezes, o único modo de te tirar de um lugar é permitir que esse lugar doa. Há caminhos que só se revelam depois de uma lágrima. Porque é o choro que desembaça os olhos espirituais. Enquanto você resiste, você não enxerga. Mas quando a dor te faz se curvar, você finalmente olha para cima. Há um princípio espiritual e emocional nesse movimento. O corpo se curva quando o coração está quebrado. E esse gesto físico, o corpo inclinado, o rosto molhado, a voz embargada, é o símbolo exato da adoração verdadeira. Deus habita o quebrantamento. Ele não se aproxima da performance, mas da rendição. E é nesse estado de fragilidade que ele revela a direção. O choro é o altar onde a vontade dele se torna mais clara. As lágrimas, em sua natureza divina, são sementes. Elas caem agora, mas germinam depois. Cada gota de dor é uma promessa plantada no solo da alma. Deus transforma lágrimas em direção porque ele não desperdiça sofrimento. Tudo o que você sente, ele recolhe. Tudo o que você vive, ele usa. Tudo o que você chora, ele traduz em sabedoria. A lágrima que hoje desce é a mesma que amanhã sustentará outros corações. E há um detalhe belo no modo como Deus conduz esse processo. Ele não apaga as memórias da dor, ele as ressignifica. As lágrimas que ontem marcaram perda, amanhã marcarão aprendizado. As mesmas mãos que hoje enxugam o seu rosto amanhã serão usadas para consolar alguém. Esse é o ciclo sagrado do consolo. Deus cura em você aquilo que ele vai usar para curar outros. O choro é o início de um ministério silencioso. E se as lágrimas que você derrama hoje forem a resposta de Deus para não te deixar se perder amanhã? E se essa dor for o mapa que ele desenhou para te levar de volta ao propósito? Não há lágrima desperdiçada, não há choro sem propósito. Cada gota caída é um passo de fé no caminho do milagre. E quando o sol nascer sobre o teu coração, você entenderá. As lágrimas não foram fraqueza, foram direção. Elas te levaram para mais perto de Deus, o único lugar onde o pranto se transforma em promessa. E quando a direção divina começa a surgir, algo ainda mais terno acontece. Deus não corre para mudar o cenário. Ele primeiro abraça o coração. Antes de transformar as circunstâncias, ele toca a alma. Antes de dar soluções, ele oferece consolo. Porque o amor de Deus não tem pressa de resolver o mundo à sua volta. Ele quer primeiro curar o mundo dentro de você. Deus responde com consolo antes de responder com solução. Há momentos em que tudo o que você deseja é uma resposta, uma mudança, um sinal de que Deus ainda está agindo. Mas antes da resposta, há o consolo. Antes do milagre visível, há o toque invisível do Espírito Santo.
Isaías 66:13 diz: Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Essa é a natureza do coração de Deus. Ele não se apressa em resolver, ele se apressa em abraçar. Ele entende que a alma ferida precisa ser acolhida antes de ser direcionada. Por isso, o consolo sempre vem antes da solução. O consolo de Deus não é um discurso, é uma presença. Ele não chega com explicações, chega com paz. Ele não vem para justificar o sofrimento, mas para transformá-lo em encontro. O consolo é a resposta do amor antes da intervenção do poder. E muitas vezes o milagre mais profundo não é a circunstância que muda, mas o coração que, mesmo ferido, encontra descanso. Deus não se move apenas para resolver o que está fora, mas para restaurar o que está dentro. O consolo é o abraço invisível de Deus. Há pessoas que se sentem sozinhas, mas no meio do pranto percebem uma calma inexplicável, uma sensação de que não estão sós. Essa paz que invade o meio da dor é o Espírito Santo em ação. Ele não fala com sons, fala com sensações. É o corpo percebendo a presença divina, é o coração sendo lembrado de que ainda há esperança. Deus, antes de responder, sempre segura o rosto de quem chora. É por isso que o consolo é uma linguagem mais profunda do que a explicação. A mente quer respostas, mas o coração quer repouso. E Deus, como Pai, sabe que o repouso vem antes da revelação. Ele não te entrega o motivo da dor sem antes te garantir que o amor continua. É esse amor que estabiliza o caos interno e te prepara para entender o que vem depois. Quando o consolo chega, o desespero perde força, a fé volta a respirar e o espírito encontra um novo equilíbrio. A neurociência confirma o que o espírito já sabia. O consolo ativa o sistema de calma do corpo, desacelera o coração, reorganiza os pensamentos e cria espaço para o discernimento. É nesse estado de paz que o Espírito Santo trabalha com mais clareza. Quando você sente o peso diminuindo, mesmo sem nada ter mudado, é o consolo operando. É o céu te preparando para enxergar o que só a serenidade revela. Deus não ignora o pranto. Ele o acolhe com a mesma ternura de um pai que segura uma criança assustada. Uma criança não para de chorar porque entende, mas porque sente o abraço. Assim também é com o Espírito Santo. Ele não explica, ele envolve. Ele não precisa tirar a tempestade imediatamente, porque o consolo dele é capaz de gerar calmaria dentro do temporal. Ele não muda o vento, muda o coração que enfrenta o vento. O homem que chora nos braços de Deus experimenta um tipo de força que o mundo não entende. O consolo é o renascimento da confiança. É o Espírito dizendo, ainda estou aqui. É a presença que reorganiza a alma, mesmo quando as circunstâncias continuam as mesmas. O consolo de Deus não depende da solução. Ele é, por si só, uma resposta completa. Às vezes, o milagre é apenas conseguir dormir em paz depois de tanto pranto. Há quem se engane pensando que Deus está distante porque ainda não fez algo visível. Mas o maior milagre sempre começa dentro. O consolo é o início da restauração. É a presença dele, limpando a alma, aliviando a mente e reacendendo a esperança. Quando o consolo chega, você não precisa mais de garantias. Você apenas sabe que será cuidado. Esse saber é o verdadeiro descanso. O consolo de Deus é intencional. Ele escolhe tocar primeiro a emoção antes de tocar o problema. Ele cura o coração antes de resolver a situação. Isso porque ele sabe que, se a alma não for restaurada, até a bênção pode se tornar peso. O consolo é o tratamento antes da vitória. É a preparação antes da resposta. Ele vem como o amanhecer. Não muda tudo de uma vez, mas anuncia que a noite está acabando. E talvez Deus esteja te consolando agora, mesmo que você ainda não perceba.
Ele pode estar no abraço que te sustentou, na lembrança que te deu paz, na palavra que te alcançou. O consolo é a presença silenciosa do amor que não desiste. Antes da resposta, Deus te segura. Antes da cura, Ele te acolhe. Antes do milagre, Ele te envolve. Porque Ele sabe, o coração que é consolado aprende a confiar, e quem confia, descansa. Conclusão. O Deus que recolhe lágrimas transforma dor em propósito. Há um mistério sagrado nas lágrimas. Elas não apenas escorrem pelo rosto, elas atravessam o coração, atravessam o tempo e tocam o céu. O Deus que te viu chorar não é indiferente ao que você sentiu. Ele não apenas testemunhou suas lágrimas, Ele as recolheu. O salmista, com voz suave e ferida, declarou: recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro. Salmo 56, 8. Isso significa que há um registro divino do que você viveu. Nada foi esquecido, nada se perdeu. Cada lágrima derramada diante de Deus se torna parte da história que Ele está escrevendo. Uma história onde a dor não é o ponto final, mas o parágrafo que prepara o renascimento. Deus é o autor que transforma o pranto em poesia e a ferida em testemunho. Ele não desperdiça sofrimento. Aquilo que você viveu em dor, Ele usa em poder. Cada lágrima é um investimento espiritual. Ela rega as sementes da fé, fortalece as raízes da confiança e amadurece o coração para a colheita do propósito. O que você chorou ontem se tornará força amanhã, porque no reino de Deus nada é perdido, tudo é transformado. O consolo de Deus é a ponte entre o sofrimento e o propósito. Ele não apaga a lembrança, Ele a ressignifica. As mesmas lágrimas que representaram desespero hoje serão o testemunho de vitória amanhã. Billy Graham dizia: as lágrimas derramadas na presença de Deus nunca são desperdiçadas. Elas regam o terreno onde floresce a esperança. Essa é a verdade que o Espírito Santo quer gravar na alma. O choro não é o fim, é o processo de germinação da fé. A. W. Tozer escreveu: os olhos que choram diante de Deus enxergam mais longe que os que nunca se quebrantam. Há visões que só nascem do choro. Há discernimentos que só aparecem quando o coração se despedaça e a alma se entrega. A dor te faz ver o invisível. Ela remove as distrações e te leva a perceber o essencial. Por isso, quando Deus permite que você chore, não é punição, é preparação. Ele está te ensinando a ver o que olhos secos não veem. Quando a dor se prolonga, é natural perguntar: Senhor, até quando? Mas o tempo de Deus não é um castigo, é o ritmo da cura. Ele não se apressa, porque cada lágrima tem um papel. Há dores que limpam, há lágrimas que libertam, há choros que curam mais do que qualquer palavra poderia curar. Deus não mede o tempo pela tua pressa, mas pela tua transformação. E o dia que Ele escolhe enxugar o teu rosto é o mesmo dia em que o teu espírito está pronto para sorrir de novo. O choro, então, não é um fracasso espiritual, é um lugar de encontro. É ali, no pranto, que o Espírito Santo se revela como consolador. Ele não vem para calar a dor, vem para habitá-la. Ele transforma o vale em altar, o deserto em jardim e as lágrimas em fonte de vida. Cada gota que cai diante do trono é uma semente plantada no terreno da eternidade. Quando você chora com fé, está orando com uma intensidade que as palavras jamais alcançariam. E há algo profundamente humano e divino em chorar diante de Deus. É humano porque revela a fragilidade. É divino porque abre espaço para a intervenção celestial. O choro te torna vulnerável, e é nessa vulnerabilidade que Deus se manifesta com mais força. O poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. A lágrima é o convite para que o eterno entre no temporário, para que o sagrado invada o comum. Quando você chora,
O céu se inclina e o amor de Deus se derrama com ternura sobre a sua humanidade. Antes de dormir, o Espírito te convida a um gesto de fé simples e profundo, colocar a mão sobre o coração e lembrar-se de que cada lágrima foi vista, cada oração foi ouvida, cada suspiro foi interpretado. Diga a si mesmo: Senhor, transforma minhas lágrimas em sementes de fé. Essa frase é mais que um pedido, é uma entrega. Porque ao dizer isso, você está reconhecendo que até o que te fez sofrer está nas mãos de um Deus que transforma a dor em destino. A verdade é que muitas vezes a resposta de Deus não vem na forma que esperamos. Ela vem em paz, vem em força para continuar, vem em uma nova maneira de ver a vida. A lágrima é o começo da cura, mas o propósito é o destino final. Deus não te deixará onde te encontrou chorando. Ele te levantará, te restaurará e te enviará de volta. Não com o mesmo coração, mas com um coração mais forte, mais sensível e mais cheio de compaixão. E agora, diante de tudo o que foi dito, há uma certeza que o Espírito quer selar no teu interior. Deus não apenas viu o teu choro, Ele respondeu a ele. Pode ser que a resposta ainda esteja em andamento, mas ela está viva. Porque o amor dele é ativo, presente e contínuo. E quando o dia chegar, você entenderá. As lágrimas que caíram foram, na verdade, o batismo da tua nova estação. Oração. Senhor, Tu conheces cada lágrima que caiu, cada silêncio que gritou dentro de mim. Hoje eu te agradeço por não teres deixado nenhuma delas se perder. Obrigado porque o teu consolo chegou antes da solução e porque a tua presença foi o meu refúgio quando nada mais fazia sentido. Transforma, Senhor, cada lágrima em semente. Que da minha dor brotem frutos de fé, compaixão e esperança. Ensina-me a ver o teu amor até no que eu não entendo. E quando o pranto cessar, que eu possa dizer com certeza: foi ali, no meu choro, que o Senhor me ouviu. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, lembre-se, você não está só. Deus tem ouvido o seu pranto e continua trabalhando em silêncio por você. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa ser lembrado de que o céu ainda se inclina diante das lágrimas. Escreva o que Deus tem feito em seu coração, para que outros também encontrem consolo em sua história. E se esta jornada de fé tem fortalecido sua alma, permaneça conosco. Há um propósito nas lágrimas, e juntas elas formarão o rio que conduz à esperança. Porque o mesmo Deus que recolhe, também restaura, e o mesmo que enxuga, também renova.